minutos, viu? Ok, então eu vou falar sobre ontologia. Quando a gente fala sobre ontologia, a gente fala sobre a natureza das coisas. Então, quando eu dizer isso tem a ver com ontologia do ser, ou a gente está falando sobre a natureza do ser, ou o ser em si mesmo, né? Então, esse termo significa isso, para você entender. Depois, outro transcendental, obviamente, tem quase a mesma relação com metafísica, ok? Aquilo que está além, aquilo que é sublime, aquilo que está acima da realidade no sentido visível, aparente, onde a gente vê. Isso é transcendência, né? Então, Deus, por exemplo, e imanência também pode ser um termo que eu use. Imanência significa aquilo que tem relação com a realidade. Agora, nesse sentido de imanência, eu defendo que na aparência exista uma relação de concorrência com o homem e Deus. E na aparência, como assim? Quando Deus conversa, ou se relaciona, ou influencia alguém com sua luz ou glória, nesse sentido imanente, aparentemente você tem Paulo, por exemplo, recalcitrando contra os aguilhões, né? Então existe uma influência da graça e ele está resistindo. Essa é uma relação de imanência. Porém, na relação transcendente, quem está tanto sustentando a natureza endurecida de Paulo, quanto controlando ela rigidamente, de uma maneira metafísica, é Deus. Então existe uma diferença entre a relação transcendente e imanente. Né? Essas relações não são respeitadas só por ocasionalistas, elas são respeitadas por teólogos, por exemplo, pressuposicionalistas e novos teólogos como Wayne Grudem, que eu citei. A outra pessoa que usa um exemplo similar é o C.S. Lewis em sua obra, inclusive ele é arminiano, mas quando ele vai responder como Deus responde às orações, ele recorre a uma analogia do escritor. Então ele diz, Maria ouviu alguém bater na porta. Então Maria estava pensando, será que ela vai, será que ela não vai? Enquanto isso, o escritor foi dar uma volta, depois ele voltou e decidiu o que Maria ia fazer, então Maria vai lá e abre a porta. Nessa relação, é claro que os Lewis não vai defender um determinismo rígido por ser arminiano, mas isso demonstra que a analogia do escritor é uma analogia válida para a teologia cristã. Depois há uma analogia que eu gosto do Vincent Young, é a analogia do xadrez. A analogia do xadrez é a seguinte, Deus... vamos supor, dois jogadores de xadrez. Então eu digo, cavalo comeu peão. Cavalo preto comeu peão branco. Na relação do xadrez, existe essa linguagem, né? Cavalo comeu peão, tal lugar. Agora, na relação do jogador, foi o jogador que foi lá e comeu o peão com o seu cavalo, que era Deus. Ou seja, a relação, digamos assim, do xadrez é como se fosse temporal espaço, tempo e espaço, ou seja, aqui de causalidade, onde aparentemente o cavalo está comendo a peça, mas na relação de jogador, quem está fazendo esse movimento é o jogador. Não sei se eu ainda tenho tempo, posso explicar mais alguns termos. Você tem ainda 6 minutos, Yuri. Ok, vou explicar mais alguns termos então. A gente vai falar sobre a queda de Adão, né? Já vamos poder adiantar aí. E como se dá a queda de Adão no ocasionalismo? Já vou adiantando aí. Então, na analogia de Romanos 9, do oleiro e do barro, não, a eleição ela se refere a todos os eleitos e todos os réprobos. E Adão com certeza está em um grupo ou em outro, com certeza. Ou ele é eleito ou é réprobo. Né? Então, a analogia ela respeita a natureza humana. E você pode ver, por exemplo, que o vaso que é feito vaso de glória, ele não muda a natureza de barro para não barro. Ele é um barro que vai sendo modificado para ser um vaso de glória. Ou seja, no sentido ontológico, Paulo está falando que é o oleiro trabalhando com uma criatura, e não o oleiro trabalhando com uma massa caída. Eu rejeito essa premissa do infralapsarianismo, obviamente por ser supralapsariano. E então, Paulo não está trabalhando com a massa caída. Paulo está trabalhando com relação criador-criatura, né? Transcendência e imanência, e nesse sentido. Então, quem causa as modificações para o vaso de ira ser o vaso de ira é o oleiro. Né? Então, o oleiro faz o vaso de ira ser vaso de ira. Então, todas as características ruins que o vaso tem vêm diretamente da mão do oleiro, e todas as características boas que o vaso tem, ou seja, de glória, vêm também diretamente da mão do oleiro. Isso, Lutero tem um comentário onde ele diz, não vou poder citar a fonte agora, mas se você quiser procurar, ele diz que, podemos dizer que ele diz que o amor e o ódio de Deus são a causa, né, da nossa fé ou incredulidade. Então, Lutero ele soa como ocasionalista. Meio que o Lutero é meio confuso, às vezes ele vai falar uma coisa, depois ele vai parecer falar outra. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui, o propósito de Paulo ali é demonstrar
que é o amor ou o ódio de Deus pré-estabelecido que causa essas modificações, ou seja, o intento de Deus em fazer essas coisas, né? Sobre a queda de Adão ou os maus pensamentos, eu posso adiantar aqui como que Deus, então, causa a queda de Adão. Para mim, o pecado ou o mal, ele não é simplesmente uma ausência, né? Ele é uma falha da natureza.